Dilemas, episódio 117, primeiro episódio de 2022. Feliz Ano Novo, feliz Lula Novo. Felizes nós nesse ano que se inicia. A gente está aqui direto dos estúdios da Rede Amparo, gravando esse episódio. A gente está ampliando os nossos estúdios. Em breve vocês terão notícias sobre isso. Eu queria dizer, gente, que se o Spotify ou o Deezer, a Apple, assim, oferecesse um prêmio de Gambi do ano, a gente ganhava, amor. Troféu Gambiarra do ano vai para Dilemas. Porque, assim, é uma expressão de amor isso aqui, no fundo. É verdade. Né? Era muito bom que as pessoas pudessem ver o estúdio. Talvez onde tudo elas tá acontecendo. possam. Talvez. Vamos pensar. Sim. Talvez seja uma grande chance. Bom, o que temos hoje? A gente tem o primeiro dilema do ano, que é o dilema de uma Valentina que nos escreve de uma questão super contemporânea, que provavelmente vai dialogar com muitas pessoas que estão ouvindo aqui a gente. Que é isso, né? Afinal de contas, o dilema nunca é só meu, né? O dilema é sempre nosso. Sempre nosso. Inclusive, você tem dilemas? Escreve para onde, quando a pessoa tem? Escreve para luabarros@redeamparo.com.br e também, por favor, para copiar os dois, pedro@redeamparo.com.br. Gostei. É isso, é só escrever e a gente vai organizando aqui a filinha. Esse dilema, peço sua escuta atenta, ele é um dilema muito interessante, digamos assim, para a gente começar o ano, inclusive. Eu queria só dar um aviso. Essa sessão de avisos, na verdade, vai durar um tempo aqui e a gente vai precisar fazer a cada dilema nas próximas semanas. A partir de muito em breve, a gente terá apenas um dilema aberto nas plataformas, gratuito por mês. Não fique triste ainda. Porque vocês os outros vão tirar um sabático? Não, porque a gente vai priorizar nossa comunidade. Então a gente vai colocar um dilema por mês aberto nas plataformas e os outros 3, para além desse a gente vai oferecer exclusivamente para quem é apoiador do nosso podcast. Au! É isso. É isso. Muito em breve. Então, contaremos mais. Conta em breve. Então, vamos nessa. Vamos começar? Hashtag vem novidades por aí. Coisa boa. Vamos começar. Então, Caboge, solta a vinheta, por favor, Caboge. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema é um problema a ser resolvido. Ou não. A ser entendido. Putz, discordo. Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros e Pedro Fonseca. Vou ler aqui. Olá, Lua e Peu com O, P-E-O. Eu adoro quem me coloca na Itália. Eu me sinto um personagem de Helena Ferrante. Como escreve Peu? P-E-U. É isso. Mas também tem gente que erra a digitação e bota Olá, Lua e Pau. Então tem essa confusão. Verdade. Mas eu Bem, gosto quando me colocam em italiano. Olá, Lua e Peu. Tive um burnout. Preciso repetir para aceitar e me convencer a ser gentil comigo mesma. Há semanas penso em escrever para vocês. Adoro suas explanações, a forma que tratam de forma acolhedora e sem julgamentos esses muito mais que 32 dilemas. Para quem está chegando agora e se perdeu, é porque lá no começo do Dilemas eu sempre falava isso, que eu achava que o podcast só ia ter 32 episódios porque só tem 32 dilemas possíveis na raça humana. Ele estava errado. Completamente. Mas o e-mail chegou tarde e o burnout chegou antes. E aí vai o meu dilema. Como me reconstruir depois disso? O meu dilema era outro. Largo meu trabalho que tem me deixado infeliz? Volto ou não volto para o Brasil depois de mais de uma década morando fora? Sim, moro em Valencedia e tive que batalhar muito para chegar onde queria. Tive que construir uma nova identidade. Muitas vezes me senti um peixe fora d'água, muitas outras o aquário daqui era até mais confortável do que aquele proposto para mim na minha própria terra. O caminho foi longo, cheio de dores, alegrias, amizades e saudades. O meu dilema inicial era se voltava para o aconchego da minha família, língua, cultura,
apesar do medo de voltar para um lugar que não me tratou com tanto cuidado. Moradora da periferia, tenho traumas dentro de mim que me impedem de voltar. Medo da violência, da falta de grana, de perder meu conforto e minha qualidade de vida. Medo de não me encaixar mais. Eu era bastante infeliz nesse imenso país desigual. Acho que fugi mesmo, com 1000 dinheiros no bolso. Nunca consegui sair da casa dos meus pais e o ambiente por um bom tempo foi bastante tóxico. E aí parecia que tinha conseguido o que eu queria. Amigos, um grande companheiro com quem divido a vida há mais de 10 anos, estabilidade financeira que me permite sair, viajar, viver, um certo status social, sim, para uma mulher estrangeira, feminista e pragmática, isso me parecia importante. Não queria depender do marido e não queria ser a mulher de. Me exigiram me integrar e eu fiz com maestria, mas custou e ainda custa. Mas e agora que estou quebrada? Agora, com 40 anos, o que escolher viver nessa segunda metade da minha vida? Onde? Com qual propósito? Qual identidade vou ter que construir de novo? Pela segunda vez, sinto que errei de profissão. Tinha outra no Brasil. Pela segunda vez, me vejo dando tanto valor para o que faço, mesmo que eu sempre olhe para as pessoas pelo que elas são. Apesar do caos, olho para ele e vejo a possibilidade de possibilidades, mas quais? Muito obrigada por me acompanharem nesse processo. Ouço vocês todos os dias desde que estou afastada do trabalho, durante os quais mal consigo sair da cama. Assinado Valentina. E ela colocou um PS aqui. Segunda, começo a fazer terapia que tanto relutei em fazer. Nossa, Valentina, receba meu abraço. Eu fui te ouvindo, amor, e eu fui pensando em Krenak. Nessa entidade, né, que é esse homem, assim, e como as palavras que ele traz e que ele tem trazido com muita frequência, acho que todo mundo ouviu em algum momento o Krenak nessa pandemia. Se não ouviu, ouçam. Eu acho que as provocações de Krenak, elas colocam diante da gente um incômodo, que é o que eu faço com a minha vida, o que eu faço com a vida que eu levo. Essa vida que desde sempre precisava ser útil. Essa vida que desde sempre precisava ser produtiva, né? E o convite que ele faz para a gente repensar isso, para a gente se integrar com a natureza, para a gente voltar para a nossa essência. E como isso é tão simples, tão arrebatador quando ele traz, e também tão incômodo, porque é por onde eu começo? O que é que eu faço? E aí, mais uma vez, há uma tentativa nossa de que essa resposta ela esteja em algum lugar que não dentro, né? Essa busca pelo que nos circunda, ou o trabalho, ou a relação amorosa, ou as filhas e filhos, né? Eu achei tão bom você trazer Krenak assim na largada, porque recentemente uma das citações dele que rodou muito foi ele falando sobre o que tinha acontecido na pandemia e como ele via o que as pessoas colocavam como esse aprendizado diante do sofrimento, né? O que a pandemia tem a nos ensinar. E ele dizendo que, eu não vou saber dizer ipsis literis, mas ele dizendo que se negava a acreditar que para aprender era preciso sofrer. E que se fosse para sofrer, ele preferia não aprender coisa alguma. E essa frase dele, e que... Não, só aí já tem um monte de coisa, né? De ruptura, porque nós somos a sociedade que reafirma o tempo todo a necessidade do sofrimento para o aprendizado acontecer, né? E tem isso. Eu ia falar, essa fala de Krenak, ela, na verdade, ela tem o esteio de muitos outros pensadores e pensadoras que vêm falando dessas tantas múltiplas, complexas doenças contemporâneas que vêm a partir dessa sociedade, a sociedade do cansaço, por exemplo, que se tornou livro. Sim. Né? Mas que se torna um jeito de operar, um jeito humano que é desumanizador de operar. E que faz com que a gente estabeleça movimentos que precisam estar dentro dessa engrenagem. Né? A gente
se sente tão pressionado a fazer parte disso, que é quase como que se a gente não obedecesse a essas lógicas, né? Do dar mais do que receber, fazer mais do que não fazer, né? Essa operação produtiva sempre no positivo. Isso serve para a indústria, não para ser humano. Como se isso tivesse que fazer parte da gente. E aí a gente não pensa no durante, enquanto essa engrenagem está funcionando, o quanto a gente está se enferrujando dentro dela. O quanto a gente também está se maquinizando. Então esse meio dessa Valentina, eu acho que ele chega num momento muito propício para a gente dialogar sobre quais as escolhas que a gente quer fazer, e podem ser múltiplas, para as nossas vidas, para que a gente não caia nesse início de conversa que ela nos traz, que é uma perspectiva de dizer burnout, ou qualquer outro nome que a gente queira dar aqui. Essa quebra, esse incêndio, essa ruptura do eixo, essa perda do eixo. O que é que a gente escolhe? Para que lado a gente escolhe se transformar dentro e entendendo que existe essa engrenagem? Eu acho que esse é o grande lance. Assim, a gente não vai para o alto da montanha pescar e plantar a nossa comida. Nós estamos inseridos nessa engrenagem, nesse sistema, né? A gente não escapa muito dele, eu acho. Mas eu sinto que é urgente um debate, uma conversa sobre como a gente, ao invés de sobreviver dentro desse sistema, a gente vive. Que escolhas são essas? Do que eu vou abrir mão? Porque no final, para mim, é sempre sobre isso. Do que eu vou abrir mão? Deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa coisa do que é que eu vou abrir mão. Eu sempre te ouvi falando sobre isso. E eu sempre ficava com uma pulga atrás da orelha, que é como se relaciona essa questão que é do que é que eu não vou abrir mão, com o outro lado, que é o que é que eu não abro mão de jeito nenhum para minha vida. Sabe? Sim. Porque tem um paradoxo nisso, né? Que é assim, o que é que eu vou abrir mão e o que é que eu vou me agarrar para existir nesse tempo que eu tô. E eu acho que essa pergunta ela é mais difícil de responder. Porque eu me desfaço tanto das minhas fronteiras que eu não sei mais o que é imprescindível para a minha vida. Eu fico colocando essa resposta em coisas que não são minhas. São do outro, são do mundo, são do trabalho, são das relações. Eu me perco. Então, do que eu não abro mão é mais difícil do que responder. Sim. Do que eu vou abrir mão. Porque eu não consigo mais me conectar com aquilo que são os meus prazeres, que é a minha nutrição, que é o que é importante para mim. Não consigo. Eu estou o tempo todo esticando a minha corda. O tempo todo dizendo assim, não, mas eu posso mais um pouquinho, eu aguento mais um pouquinho. Não, mas é assim mesmo. Não, mas o trabalho tem que ser assim mesmo. Não, mas o casamento tem que ser isso mesmo. Não, mas as pessoas são assim mesmo. E eu só vou me diminuindo, me encolhendo, até desaparecer, até queimar, né? Eu acho muito boa essa expressão, esse verbo em inglês que a gente usa, né? O burnout, para falar desse momento de esgotamento total e absoluto, onde a cabeça não funciona, o corpo não funciona mais. E que estava muito colocado no ambiente de trabalho. Né? A pandemia trouxe o burnout para a vida. Então, as pessoas elas têm burnout diante das situações cotidianas, né? De não aguentar mais. E eu adoro burnout porque queimou, curto-circuito, né? Não deu ruim. É um diagnóstico já, né? Diz assim, ó, é isso que você tem. Teve um incêndio aqui. Eu fico pensando também, quando essa Valentina traz o dilema, na perspectiva que ela fala desse recomeçar. A fadiga que isso provoca nela. E que provoca na gente quando a gente pensa em recomeçar. Qualquer coisa que seja. Nossa Senhora. Acho que, inclusive, Peu, a fadiga de recomeçar nos mantém em situações muitas vezes, de abuso, né? em situações tóxicas, em situações de adoecimento. Porque só de pensar no trabalho que dá
recomeçar, eu digo, não, eu fico aqui, eu aguento mais um pouquinho. Eu acho também que isso é muito recorrente. Eu percebo que isso é muito recorrente nas vidas, né? Agora, eu trouxe essa questão do peso, dessa fadiga do recomeço, porque esse é um prisma de observação. E quando ela diz assim, poxa vida, quando eu penso em começar de novo, eu errei de profissão de novo. E que isso, para mim, também eu já queria abrir daqui a pouco uma janela só sobre Sim. isso. Acho que eu tenho muito a falar sobre esse assunto. Mas quando ela fala da fadiga do recomeço, a pensar em começar de novo e tal, eu sinto que a gente vai carregando essas fadigas e essas mochilas pesadas nas costas desses começos e mudanças de carreira, e mudanças em relacionamento, e mudança de lugar onde a gente vive. E parece que a memória da gente ela é seletiva pelo lado mais perverso. É uma sinalização de que a nossa consciência não domina nossos pensamentos. Porque a gente fica pensando no peso que foi mudar. No que aquilo teve de ruim. A dor que eu sofri. O quanto eu perdi ao tomar tal decisão. Como o meu corpo adoeceu naquele determinado momento quando tal coisa se sucedeu. E como é que a gente faz para resgatar no corpo a memória do que cada transformação dessa, com todos os pesos que teve, também nos proporcionou como alegria, como conquista? Quando é que isso não foi uma mochila de pedra nas costas, mas foi um balão, foi um sobrevoo de balão num determinado momento da sua própria vida? E a gente tem essa memória, né? Celular, né? Inclusive. Tem no corpo. Sim. E por que a gente geralmente vai para esse lugar, que é o lugar da memória da dor? A memória da dor. É assim, quando eu penso em começar de novo, vem essa fadiga, né? Já vem a fadiga na fala. Quando eu penso em começar tudo de novo, caramba, mas vamos inverter o tom dessa fala. Nossa, quando eu penso em começar tudo de novo, dá uma faísca, uma fagulha. Imagina poder começar tudo de novo. Como a gente subverte essa lógica? Eu gosto de lembrar que a gente nunca, depois de adulto, né? A gente não começa do zero nada, né? Nunca mais. E eu acho essa A perspectiva gente só começa do zero uma vez. tão sensacional. Tão sensacional, nunca é do zero. Você pode sair de uma carreira de advocacia para virar jardineiro. E tá tudo bem. Você vai levar tudo que você construiu até ali para esse novo momento, para esse novo ponto. Vai. E mais, você está aberto para novos conhecimentos. Então, assim, não tem como dar errado. Essa eu acho que pode ser uma analogia interessante, que não é sobre mochila de pedra que eu carrego nas costas, como se fosse uma penitência, uma transformação, sabe? Mas com essa bagagem que você traz aí agora. Diante do repertório, Valentina, de 2 transformações anteriores que você teve, né? Antes da transformação, uma formação de alguma identidade, como você chamou. Essa primeira identidade e depois essa outra identidade fora do país, numa relação com um determinado trabalho, sem estar somente com os 1.000 dinheiros no bolso, né? O que é que esses repertórios te provocam quando você olha para isso e fala, caramba, olha como eu sou capaz de fazer tanta coisa acontecer. Porque quando você foi lendo, a construção que foi, a imagem que foi formando na minha cabeça foi a história de uma mulher muito resiliente. Sim. Né? E é a resiliência que é essa nossa capacidade, né? Eu amo pensar na resiliência como com um coqueiro, né? A resiliência do coqueiro, que enverga e não quebra. E quem cresceu no litoral como a gente viu muitos coqueiros totalmente tortos e ali, né? Ainda ali, integrados ao coqueiral. Mas essa história dela é uma história de resiliência. E eu acho que a resiliência ela é uma ferramenta para que a gente consiga escrever nossa história com esse olhar das conquistas. Sim. Né? E é uma habilidade. Como é que a gente se torna resiliente? Eu acho que a resiliência ela vem, ela é construída de acordo com da maneira como a gente narra a nossa história. O que a gente está contando para a gente mesma, né? E aí, óbvio que pais e mães têm um super
papel importante nesse processo, porque nós estamos narrando a vida dos nossos filhos. Né? Fiquei pensando nos nossos 4. Nós, eu e Pedro, a gente já se mudou muito. Mas muito, gente. São 15 anos de casado e mais de 10 casas, né, amor? Esse ano a gente se muda novamente. A gente vai sair do sítio, onde a gente mora há 2 anos e meio, quase 3. Vamos mudar agora no começo do ano, inclusive. E tem uma outra mudança prevista para daqui a uns 2, 3 anos, que é o tempo que a gente, se Deus quiser, vai construir nossa casa. E aí, será que a gente vai sossegar? Acho que não, mas enfim, né? E é muito engraçado porque as crianças, nossos 4 filhos, estão nesse processo intensamente com a gente. Da narrativa sobre o que são essas mudanças. Sobre o que é mudar. Sobre o que é mudar. Eu acho que essa é uma coisa muito forte, sabia? Para eles e para elas. E eu acho que eles vão nutrindo a resiliência deles ou polindo essa habilidade chamada resiliência a partir disso, né? A partir desses movimentos que podiam ser altamente pesados e dolorosos, porque ora a gente está numa casa grande, ora a gente está numa casa pequena, ora cabe brinquedo, ora não cabe brinquedo, ora cabe roupa, ora não cabe roupa. E as crianças estão lá, assim. Hoje, quando eu olho para eles, assim, a gente mora numa casa super linda e super pequena. Dormem os 4 juntos. Os 4 dividem um guarda-roupa. Não, gente, não dá para contar, tem que ver. E é muito bonito, porque é sobre resiliência também. Né? Eu sei lá como é que eles vão contar essa história daqui a 20 anos, mas hoje, quando eles observam isso, não tem espaço na dinâmica e nos diálogos familiares para que isso seja um atravessamento que impeçam eles de ver o lado bom das coisas. E talvez nesse... Quando a gente chega nesses nossos limites, e o burnout é esse incêndio aí e tal, eu sinto que a gente tende a ficar procurando as respostas no que a gente está sentindo naquele momento, e faz todo sentido, né? Tô cansado, tô cansada, tô esgotada, não aguento mais determinada coisa, não consigo pensar em recomeçar. E talvez essa construção de uma resiliência ou esse entendimento de que para que servem essas mudanças na vida da gente, o que é essa construção de repertório, sobretudo emocional, porque uma mulher que sai da periferia no Brasil e fala, eu fiquei muito impactado quando ela diz assim, para mim era importante o status quo. Tá fora do país num lugar, mas não ser nem a companheira de ou ficar dependendo de um companheiro, de um parceiro, né? Financeiramente, ela falando nesse sentido. E eu fico pensando no tanto de conquista que essa Valentina tem e que agora talvez estejam todas na sombra, porque o que está visível para ela é a dor do agora. E essa dor do agora, ela realmente é incandescente. Ela é incandescente, ela não deixa a gente ver quase nada ao redor. A dor do agora é a dor que a gente sente. É muito parecido com a dor que a gente quando a gente machuca nosso corpo. Sabe quando parece que a gente vai perder a visão, parece que a gente vai desmaiar de alguma dor. Também as dores das emoções, quando a gente é impactado e tem uma dor tão profunda que parece que a gente não vai ter ar para respirar diante daquilo que a gente está atravessando. E a gente está cada vez mais inábil para lidar com essas coisas, né? Porque a gente vai desviando dessas dores. Sim. Desviando o tempo todo. Vai desviando com o Instagram, vai desviando com álcool, vai desviando com trabalho, vai desviando com sexo, vai desviando com filhos, com a própria maternidade. Só que essas dores vão se acumulando, né, gente? Essas dores vão se acumulando. Exatamente. E aí tem uma hora que não dá. E aí parece que a gente não vai conseguir. Parece que a gente não vai voltar a levantar da cama. Sim. Mas a gente vai. E para essa Valentina, o que eu fico muito assim, eu falei, né, um pouco mais no começo,
sobre uma parte específica do dilema dela que ela fala sobre a questão de mudar de profissão. E eu sou a pior pessoa com quem você deveria conversar, Valentina. Eu também, Valentina. Porque eu não sei quantas vezes eu mudei de profissão, ou de área, ou de coisa que eu faço. Inclusive, acho que hoje tem uma dificuldade muito latente Não de sei dizer o que eu faço. né? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer o que eu faço. Quando as pessoas pedem uma biografia minha, um currículo, eu digo assim, sou parceiro de Lua e pai de João, Irene, Tereza e Joaquim. Porque o único lugar que eu consigo me aterrissar com convicção de que eu tô lá e que isso é perene. Porque todo o resto dos ofícios, eu particularmente tenho uma crença que existe justamente para ser transformado. Então, eu serei um péssimo conselheiro aqui. Eu diria para você, nossa, você vai mudar pela terceira vez? Brilha! E que dure menos tempo que as duas anteriores e você mude de novo daqui a 5 anos. E mude de novo daqui a 5, e mude de novo daqui a 5, e mude de novo daqui a 5. Sobre biografia, eu tenho dito... eu tenho escrito, né, assim, eu sou pernambucana, eu adoro carnaval, eu adoro tomar um drink, eu sou mãe de João, Irene, Tereza e Joaquim, eu sou parceira de Peu. Eu tento não dizer com o que eu estou trabalhando, porque isso pouco interessa. Isso pouco interessa. Péssimos conselheiros. Desculpa, Valentina, péssimos conselheiros. O que você faz depende do dia, depende da hora, depende do mundo. Sabe? Não diz quem você é. E particularmente essa pergunta é mais interessante, né? Ao invés de você tentar se perguntar o que é que eu faço, quem eu sou, né? Essa pergunta é muito interessante, é muito rica. E quem eu sou agora, né? Também, porque isso também muda. E que vai caber o que eu escolho fazer ou não. E aí tem uma coisa que eu acho que as pessoas buscam muito, nós dois, e o trabalho da Rede Amparo, e o próprio Dilemas, né? Assim, o que eu faço? Porque, mais uma vez, parece que tem uma vontade de que o mundo mude para que eu me adeque. Então tá bom, entendi o que vocês estão falando. Ali, ó, por lado de lá, o mundo mudou um pouquinho. Então eu vou caber ali. A gente pode lidar com o desconforto de não caber nesse mundo, nesse sistema, e a gente pode estabelecer novas regras para a gente. Já que a gente está colocado nesse sistema, então Luanda, eu vou escolher como é que eu vou me apresentar. Eu não me apresento a partir do que eu faço profissionalmente. Se alguém pedir, porque geralmente não pedem, as pessoas elas são tão surpreendidas com a minha resposta, com a minha bio, verdade, que fala de onde eu sou, o que é que eu gosto de fazer, como eu gosto de dançar, que elas dizem, olha, então eu posso me apresentar assim? Eu não preciso dizer que eu tenho, que eu sou médica, com mestrado na Harvard, com doutorado na USP, com publicações. Você não precisa. Então, o sistema não vai mudar. E isso não conta muito sobre quem a gente é. Não conta nada. Eu só lembrei agora porque você falou dessa coisa da USP, me veio à cabeça assim, que eu fiquei pensando, e pessoas são, por exemplo, professoras e professores da USP, né, que orgulho, mas Janaína Pascoal é professora da USP, então isso não é mérito pra ninguém. Jesus, né? amado. Só queria colocar essa pérola aqui. Foi só pra isso. Desculpa, Valentina, peguei o gancho aqui pra dizer isso. Mas... E olha, que eu olho essas pessoas que estão mestrados e doutorados, principalmente as mulheres que são mães, né? E eu acho foda pra caralho. Mas elas são muito mais do que isso. São, então, não há uma completude no que eu faço sobre quem eu sou. E há, dentro de quem eu escolho ser ou quem eu sou, a possibilidade de abarcar todas as coisas que eu faço e que não precisam ser uma só na vida. E que não precisam ser duas. Então, Valentina, mudar de profissão não é um problema. Não mesmo. Não tem um errei. Não tem um, olha, posso fazer outra coisa. O que é essa outra coisa? E aí você pode tudo. Eu acho que você está aí nos seus 40 anos, você até aqui tem uma narrativa de resiliência, de muitas conquistas, de rupturas de padrões familiares, de ciclos familiares, que te fortalecem para que você agora entenda que você não precisa brigar mais com o mundo. Esse mundo para mim é o out. Então, na expressão burnout, vem para mim uma sensação
de que pega as pessoas quando elas sentem inadequação diante dessas exigências do mundo. Sim. Então, Valentina, eu ia te propor um burn-in, que é uma queima interna de fogos de artifício em busca daquilo que faz com que você seja feliz, independente do que for. Independente do que for. Tem coisa mais linda do que fogos de artifício? Tem não. Eu amo. Eu sei que tem gente que problematiza, não, mas cachorro aí que já morre. já tem fogos de artifício Não sem sei, som. eu sei que tem. Mas, gente, eu acho que por isso dia 31 é o meu dia... 31 de dezembro é um dos meus dias preferidos do ano. É. Mas isso, sabe, buscar dentro as pequenas coisas que te acendem. Sim. E eu espero que você as encontre, Valentina. De todo coração, eu espero que você as encontre. Eu espero também, Valentina, que nossas palavras aqui para você cheguem quentinhas. Te abracem. Te peguem no colo, porque também tem isso, sabe? Assim, o momento não é de resolução, o momento é de sentir. Você está doente. O burnout é uma doença. E Um adoecimento. É um né? adoecimento, é. E você vai precisar atravessar esse período de doença. Com canja quente, com cama, com travesseiro, com abraço, com palavras. Não é um processo de resolução. Você não está doente de cama pensando o que é que você deve fazer. É sobre não pensar. Agora é hora de sentir. Agora não é hora de ter nenhuma resolução. Porque essa aflição, né, do recomeço. Quando eu terminar isso aqui, quando eu parar de ficar doente, parar de ficar tonta, parar de ficar ansiosa, eu vou ter que... Aí não adianta. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Sente tudo agora. Fica na cama mesmo. É um período, é um processo. E eu vi uma frase que eu guardei. Gente, lá vou eu, né? Querer fazer citação. Vai lá, citação. Puta que pariu. Por que eu faço isso? De lua. Foi um texto de Fabiola Duarte, nossa amada. No último, no apagar das luzes do ano. E ela, olha, ai, gente, por que eu faço isso? Mas era algo como, não tem descanso sem travessia. Eu acho que era exatamente isso. Acho que era mesmo. isso, consegui. E eu amei essa imagem. Não tem descanso sem travessia, gente. A gente vai precisar fazer algumas travessias para poder descansar na vida. E isso não é ruim. Isso não vai desfazer a gente no meio do caminho. Valentina, que a sua segunda metade da vida, que é como você colocou no seu dilema, seja de lindas travessias. E de bons descansos. Por favor. Isso mesmo. Um beijo, Valentina. Fique boa. Vocês que estão ouvindo a gente, nosso beijo também. Muito obrigado por mais uma segunda-feira em nossa companhia aqui no Dilemas. Como falamos no começo, as novidades vão sendo anunciadas aqui a cada novo episódio. Porque, veja, nós somos muito bons de planejamento. Então, muito. Né, a gente está assim, no auge do momento, fazendo e acontecendo. É isso aí, trocando né? pneu com o carro andando. Trocando pneu com o carro andando. E gravando onde? Aqui, ó, nos estúdios. Dentro de um carro a gente tá gravando. Mas é isso. Um beijo enorme para vocês. Até semana que vem. Por enquanto, esse mês ainda um dilema por semana. Mas a gente segue por aqui. Um beijo enorme. Até semana que vem. Caboge, solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.